O lustre de cristal lançava uma luz fragmentada sobre o chão do salão de baile enquanto eu observava meu marido, com quem estou casado há 17 anos, segurando outra mulher em seus braços. A valsa de aniversário, nossa valsa de aniversário, havia se tornado uma zombaria grotesca de tudo que eu acreditava ser sagrado. Reis Kingston girou Tiffany Riquet pelo chão de mármore com a mesma graça terna que ele uma vez reservou para mim. Seu vestido escarlate brilhava como sangue derramado em contraste com o branco imaculado do meu vestido de aniversário, pendurado e abandonado em nosso quarto no andar de cima. Os sussurros dos convidados cortavam a melodia orquestral como cacos de vidro. Como ele pôde? Na festa de aniversário deles. Coitada da Gladys. Mas eu não era pobre. Não mais. Eu estava acabado. A risada de Tiffany ecoou como sinos de vento em um furacão. Linda e completamente destrutiva. Ela jogou a cabeça para trás, expondo o colar de diamantes que Reis lhe dera. O mesmo colar que eu havia admirado na Tiffany & Company 3 semanas atrás, pensando que meu marido poderia me surpreender com ele no nosso aniversário. Ele fez isso, mas não do jeito que eu esperava. Minha filha de 15 anos, Danielle, estava ao meu lado, com suas pequenas mãos fechadas em punhos. Seu rosto jovem queimava com uma raiva que refletia o fogo crescendo em meu peito. Ela herdou minha teimosia e a língua afiada do pai, uma combinação que a tornava perigosa quando provocada. O que o papai está fazendo, mãe? Ela sussurrou, com a voz tensa e uma raiva contida. Todo mundo está olhando. Eram 200 convidados que tinham vindo celebrar nosso casamento agora assistiam a ele se desintegrar em tempo real. Os parceiros de negócios de Reis, meus amigos do Clube do Livro, nossos vizinhos, todos testemunhas da demolição sistemática da minha dignidade. Tiffany chamou minha atenção por cima do ombro de Reis e sorriu. Não um sorriso culpado e de desculpas, mas algo triunfante e predatório. Ela pronunciou uma única palavra que fez meu sangue gelar. Meu. Foi aí que Danielle quebrou. Ela caminhou pela pista de dança como uma princesa guerreira, com seu vestido esmeralda balançando atrás dela. Sua voz jovem cortou a música. Ei, destruidora de lares! É o meu pai que você tanto quer. A música morreu. Todas as conversas cessaram. O salão inteiro prendeu a respiração. Tiffany se virou, os lábios curvados num sorriso cruel. E você deve ser a filha. Que fofo! Acha que ganhou alguma coisa? Danielle continuou, você acha que roubar um marido infiel é algum tipo de prêmio? O sorriso de Tiffany vacilou, mas ela ergueu o queixo em desafio. Menininha, você não entende coisas de adultos. Eu entendo perfeitamente. A voz de Danielle caiu para um sussurro que de alguma forma chegou a todos os cantos da sala. Eu entendo que você é uma mulher desesperada que teve que se contentar com as sobras de outra mulher. Eu entendo que você é tão patético que teve que destruir uma família para se sentir importante por 5 minutos. Os convidados ficaram boquiabertos. Os celulares apareceram. Isso estaria nas redes sociais em menos de uma hora. Talvez você devesse ensinar sua mãe a manter um homem interessado. Danielle cerrou os punhos. Pelo menos minha mãe não é uma prostituta barata que separa famílias por diversão. O suspiro coletivo da multidão era audível. O rosto de Tiffany se contorceu de raiva. Sua pirralha. Sua mão se ergueu, com a palma apontada para a bochecha de Danielle. Nunca fez contato. Me movi sem pensar. O som da minha mão batendo na bochecha de Tiffany ecoou pelo salão como um tiro. A força do impacto a fez tropeçar para trás e bater em Reis, que a segurou com as mãos trêmulas. Toque na minha filha, eu disse, com a voz mortalmente calma, e eu vou destruir você. O silêncio se estendeu entre nós como um fio esticado. A mão de Tiffany voou para sua bochecha avermelhada, seus olhos arregalados de choque. Reis olhou de um para o outro, sua boca abrindo e fechando como um peixe tentando respirar. Peguei a mão de Danielle e me virei em direção à saída. Nossos convidados se separaram como um mar vermelho, com rostos que misturavam choque, admiração e uma ansiosa expectativa pelo que viria a seguir. Gladys, espera, Reis me chamou. Precisamos conversar. Parei na porta do salão e olhei para ele uma última vez. Ele estava lá, em seu smoking caro, abraçado à sua amante, cercado pelas ruínas da nossa comemoração de aniversário.
Naquele momento, ele parecia exatamente o que realmente era, um homem tolo que havia trocado o ouro por perita de tolo. Não, Reis, eu disse, minha voz ecoando pela sala silenciosa. Nós não. Enquanto Daniele e eu saíamos noite adentro, ouvi os murmúrios dos convidados subindo atrás de nós como uma maré. Para onde ela está indo? O que você acha que ela vai fazer? Eu não gostaria de ser Reis Kingston agora. Se ao menos soubessem. Pela manhã, Reis Kingston descobriria exatamente o que significava contrariar Gladys Kingston. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Meu nome é Gladys Kingston e, até 12 horas atrás, eu acreditava em contos de fadas. Passei 17 anos construindo uma vida com um homem que eu achava que era meu príncipe. Nós nos conhecemos na faculdade. Reis, o charmoso estudante de administração com sonhos de império, e eu, o estudante de literatura que acreditava que o amor podia conquistar qualquer coisa. Ele era magnético, ambicioso, e quando ele sorria para mim naquela biblioteca lotada, eu me sentia como a heroína de todos os romances que já tinha lido. Nós nos casamos jovens, construímos uma casa e criamos nossa filha. Sacrifiquei meus sonhos de escrever pelos seus sonhos de riqueza. Enquanto ele subia na carreira, eu sustentava a base da nossa família. Organizei sua agenda, entretive seus clientes, apoiei suas ambições e nunca reclamei quando ele trabalhava até tarde ou viajava a negócios. A casa, nossa linda mansão colonial com sua varanda envolvente e jardins amplos, era minha. Minha herança da minha avó Naomi Whitmore, que construiu uma pequena fortuna no mercado imobiliário antes de passá-la para mim com uma condição. Nunca deixe um homem fazer você esquecer seu valor, criança. Eu deveria ter escutado ela antes. Os sinais estavam lá há meses. Ele está voltando para casa com uma colônia nova. Viagens de negócios que pareciam exigir trajes mais formais do que o normal. Telefonemas que o fizeram sair de casa. Noites que se estendiam até mais tarde. Mas foi Daniele quem primeiro disse as palavras que eu não suportava pensar. Mãe, ela disse 3 semanas atrás, sentada na minha cama enquanto eu dobrava as roupas do Reis. Papai está me traindo, não é? Eu tinha deixado cair a camisa que segurava. Daniele, que coisa horrível de se dizer sobre o seu pai. Não é horrível se for verdade. Ela estava tão pragmática, tão adulta naquele momento, que partiu meu coração. Eu vejo como ele olha para o celular, como ele se veste diferente agora, como ele realmente não te vê mais quando vocês estão no mesmo ambiente. Seu pai ama nossa família. Ele se ama, mãe, e você merece mais. Da boca das crianças. Eu afastei esse pensamento e o enterrei nos planos para a comemoração do nosso aniversário. Eu me dediquei muito a organizar a festa perfeita. Da mesma forma que eu me dediquei a ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a anfitriã perfeita. Se eu pudesse fazer tudo bonito o suficiente, talvez as rachaduras não aparecessem. Mas as rachaduras têm o poder de se tornar abismos. A festa de aniversário foi minha última tentativa de ressuscitar algo que já estava morto. Passei semanas planejando cada detalhe, a orquestra, as flores, o menu que continha todos os pratos favoritos de Reis. Eu até comprei o vestido, um deslumbrante vestido branco que lembrava o dia do nosso casamento, na esperança de lembrá-lo das promessas que fizemos. Em vez disso, observei-o fazer novas promessas a outra pessoa. Tiffany Riquer, sua coordenadora de marketing de 28 anos, loira, ambiciosa e aparentemente paciente o suficiente para esperar o momento perfeito para reivindicar seu prêmio publicamente. A viagem para casa depois da festa de aniversário foi silenciosa, exceto pelo som da respiração irritada de Daniele ao meu lado no banco do passageiro. Eu nos levei até o hotel no meu próprio carro. Graças a Deus pelos pequenos favores. Pelo menos não tive que suportar Reis e sua amante no meu espaço. Você está bem, mãe? Perguntou Daniele quando entramos na garagem. Olhei para nossa casa, a casa que abrigou nossa família, sediou festas de aniversário e manhãs de Natal, testemunhou histórias de ninar e fotos do primeiro dia de aula. Estava ali, ao luar, como uma bela mentira. Eu estarei, eu disse, e pela primeira vez em meses, eu quis dizer isso.
Subimos juntos os degraus da frente. Abri a porta com as mãos que não tremiam mais. A fúria se cristalizara em algo mais duro, mais frio, mais perigoso. Propósito. O que vamos fazer? Perguntou Daniele. Olhei para minha filha brilhante, feroz e destemida que herdou as melhores partes de Reis e de mim. Ela merecia algo melhor do que crescer vendo sua mãe ser humilhada. Ela merecia ver o que é força de verdade. Vamos fazer as malas, eu disse. E depois vamos mostrar ao seu pai exatamente o que ele perdeu. A primeira ligação que fiz foi para Kristen Austin, a corretora imobiliária. Kristen, aqui é Gladys Kingston. Olhei para o relógio. 23h47, preciso que você anuncie minha casa hoje à noite. Gladys, está tudo? Espera, você disse hoje à noite? Sim. Quanto antes, melhor. Quero que esteja no mercado amanhã. Houve uma pausa. Querida, você tem certeza disso? É muito repentino. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Enquanto Daniele arrumava seu quarto, eu me movia pela casa com precisão militar. 17 anos de casamento me renderam muitas posses. Mas eu era surpreendentemente seletivo. Levei as joias da minha avó, meus livros, minhas fotos com Daniele e meus documentos pessoais. Todo o resto poderia apodrecer, não importava para mim. A parte mais difícil foi o nosso quarto. A cama king size onde eu dormia mais noites sozinho do que junto nos últimos meses. O closet onde os ternos caros de Reis ficavam pendurados ao lado dos meus vestidos conservadores. A comoda onde ficava o retrato do nosso casamento, zombando de mim com sua felicidade congelada. Peguei o retrato e desci para a cozinha. O fogão a gás acendeu com um suave zumbido. Segurei a fotografia sobre a chama e observei nossos eus mais jovens se enrolarem e escurecerem nas bordas. O rosto de Reis desapareceu primeiro, consumido pelo fogo até que apenas minha imagem sorridente permaneceu. Que apropriado! A segunda ligação foi para o meu banco, a linha de emergência para clientes valiosos. Senhora Kingston, como posso ajudá-la a esta hora? Preciso transferir dinheiro da minha conta conjunta para minha conta pessoal. Tudo? É uma quantia bem alta, senhora. Tem certeza? Com certeza absoluta. E preciso congelar a conta conjunta imediatamente depois. A herança da minha avó não comprou apenas a nossa casa. Ela semeou os empreendimentos comerciais de Reis, financiou seus sonhos e financiou nosso estilo de vida. Legalmente, esse dinheiro era tanto meu quanto dele. Moralmente, era só meu. Ele perdeu sua reivindicação no momento em que colocou as mãos em outra mulher. Às 2h da manhã, Daniele e eu carregamos meu carro com tudo o que importava. A casa parecia vazia ao nosso redor, como uma linda concha cuja alma foi extraída. Mãe, olha isso, disse Daniele, segurando o telefone. A tela mostrou um vídeo trêmulo da festa de aniversário, especificamente do momento em que dei um tapa na Tiffany. A legenda dizia: esposa dá um tapa na amante do marido em festa de aniversário. #Dramalert, #Justiça, #Karmavoma. Já havia sido visualizado 50.000 vezes. Ótimo, murmurei. Estou viralizando pelos motivos errados. Tá brincando? Daniele sorriu. Mãe, você é uma lenda. Olha esses comentários. Ela percorreu centenas de respostas. Comportamento de rainha. É isso que acontece quando você mexe com a mulher errada. Aquele tapa foi pessoal e estou aqui para isso. Encontre alguém que defenda seus filhos como essa mãe. Apesar de tudo, senti um sorriso surgir em meus lábios. Talvez viralizar não tenha sido tão ruim assim. A terceira ligação foi para a senhora Melinda Jasper, a advogada de divórcio mais implacável do estado. Eu a conheci em eventos de caridade, uma mulher de olhar aguçado, cabelos grisalhos e com reputação de deixar maridos infiéis financeiramente e socialmente dizimados. Senhora Jasper, aqui é Gladys Kingston. Preciso da sua ajuda. Senhora Kingston, eu vi o vídeo. Que gancho de direita você deu aí? Foi um tapa. Ainda melhor, mais elegante. O que posso fazer por você? Quero o divórcio. Rápido, completo e devastador. Minha especialidade.
Tenho os documentos prontos em poucas horas. Você tem alguma justificativa? Pensei nas mãos de Tiffany no peito do meu marido, na risada íntima deles, na maneira como ele olhou para ela como se ela fosse a única mulher na sala. Ah, senhora Jasper, eu tenho motivos? Excelente. Vamos destruí-lo legalmente e deixá-lo grato pelo privilégio. Ao amanhecer, Danielle e eu fizemos o check-in no Fairmont Hotel, no centro da cidade. Uma linda suíte com vista para a cidade que Reis achava que era sua. Pedimos serviço de quarto e assistimos ao nascer do sol pintar o horizonte em tons de dourado e rosa. Meu telefone vibrava constantemente. Mensagens de amigos preocupados. Chamadas perdidas de Reis. Notificações das redes sociais. Ignorei todos, exceto um. Kristen Austin, casa à venda. Já tenho 3 compradores interessados. Vai vender rápido. Sorri e me servi de outra xícara de café. Reis Kingston estava prestes a aprender que ações têm consequências, e eu estava apenas começando. Reis deve ter chegado em casa por volta das 3 horas da manhã, provavelmente esperando me encontrar esperando com lágrimas e recriminações. Em vez disso, ele encontrou as placas de Anvendice de Kristen cravadas em nosso jardim da frente como uma espada em seu coração. Eu sei disso porque Danielle estava monitorando suas contas de mídia social da nossa suíte de hotel. Reis postou uma série de atualizações de status cada vez mais frenéticas. 2 horas e 47, voltando para casa para resolver as coisas. O amor sempre vence. 3 horas e 23, que diabos está acontecendo? 3 horas e 25, Gladys, se você estiver lendo isso, me ligue agora. 3 horas e 31, foto da placa de Anvendice. Isso só pode ser um engano. Depois nada por 6 horas. Pontualmente às 9 horas e 30, o oficial de justiça da senhora Melinda bateu no que costumava ser nossa porta da frente. Reis respondeu com o smoking amassado de ontem. O cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos. De acordo com a garçonete, a quem eu havia pedido especificamente que fosse uma mulher, Reis ficou pálido quando viu os documentos do divórcio. São alegações sérias, disse-me o garçom mais tarde. Adultério, abuso emocional, infidelidade financeira. Você tem motivos para acusá-lo de tudo. Esse é o plano, respondi. Reis tentou me ligar 17 vezes naquela manhã. Deixei cada chamada ir para o correio de voz e depois as apaguei sem ouvir. Não havia nada que ele pudesse dizer que importasse agora. Pai, eu estava ocupado. Reuni-me com a senhora Melinda para rever nossa estratégia. Liguei para o consultor financeiro da minha avó para garantir meus bens. Pesquisei apartamentos e escolas em diferentes distritos. Qualquer lugar, menos aqui, qualquer lugar onde a sombra de Reis não pudesse nos alcançar. A beleza da sua situação, explicou a senhora Melinda durante o almoço no clube de campo, é que você tem todas as cartas na mão. A casa está em seu nome, propriedade da herança. O negócio foi financiado com o seu dinheiro. Você foi a esposa e mãe modelo enquanto ele foi publicamente infiel. Um juiz analisará este caso e lhe entregará tudo. E a Danielle? Guarda integral. Nenhum juiz concede guarda compartilhada a um homem que leva a amante à festa de aniversário. Ele terá sorte se tiver direito a visitas supervisionadas. A tarde trouxe novidades. Kristen ligou para me informar que todos os 3 compradores interessados enviaram ofertas acima do preço pedido. Uma guerra de lances estava se desenvolvendo. Então Danielle invadiu nossa suíte com notícias que completaram meu dia. Mãe, você precisa ver isso. Ela estava praticamente pulando de alegria. A Tiffany foi demitida. Ela me mostrou a tela do seu celular. Um vídeo vazado de dentro da empresa de Reis. Aparentemente, o chefe da Tiffany, o Sr. Graham, esteve na nossa festa de aniversário. Ele testemunhou todo o espetáculo e na manhã de segunda-feira trouxe rápida justiça corporativa. Senhorita Riquer, sua voz soou fria na gravação. Conduta imprópria. Torpeza moral. Perturbação da harmonia no ambiente de trabalho. Limpe sua mesa. A segurança a acompanhará até a saída. O vídeo mostrou o rosto de Tiffany se contorcendo quando ela percebeu que sua carreira havia acabado.
Ela trocou seu emprego, sua reputação e seu futuro por um homem que estava prestes a perder tudo. Justiça poética no seu melhor. Meu telefone tocou. Desta vez não era o Reis. Um número que reconheci como pertencente ao meu sogro, Kingston Nicholas. Gladys. Sua voz grave estava rouca de emoção. Que diabos meu filho fez? Você viu o vídeo, eu disse simplesmente. Vi meu filho fazer papel de bobo e desrespeitar a melhor mulher que ele já conheceu. Ele fez uma pausa. Tenho vergonha dele, Gladys. E me desculpe. Não é culpa sua. É sim. Eu o criei melhor do que isso. Se você e Daniele precisarem de alguma coisa, ficaremos bem, Kingston. Mas obrigada. Depois que desliguei, senti algo que não sentia há meses: paz. Por muito tempo, andei em ovos, tentando salvar um casamento que já estava morto. Agora, com a verdade exposta e meu caminho livre, eu finalmente podia respirar. Daniele pediu o jantar para nós no restaurante do hotel enquanto eu revisava os papéis do divórcio. A senhora Melinda foi minuciosa. Ela exigia casa, pensão alimentícia, pensão para os filhos e metade dos bens comerciais de Reis. Quando ela terminasse com ele, ele teria sorte se pudesse pagar um estúdio. Você acha que o papai vai resistir? Perguntou Daniele, beliscando seu salmão. Ele pode tentar, eu disse. Mas ele não tem base para se sustentar. A senhora Melinda disse que foi o caso de divórcio mais certeiro da carreira dela. Foi quando meu telefone tocou novamente. Reis ligando de um número que não reconheci. Quase recusei a ligação, mas algo me fez atender. Olá, Reis. Gladys, onde você está? Precisamos conversar. Sua voz soou diferente, mais baixa, desesperada. Não há nada para discutir. Por favor, apenas escute. Escutei por 17 anos. Cansei de ouvir. A casa. Você não pode vender a casa. Esta é a nossa casa. A casa da Daniele. A casa é meu lar. Minha herança. Você é apenas um inquilino cujo contrato de aluguel expirou. Eu podia ouvi-lo respirando pesadamente do outro lado da linha. E minhas roupas? Minhas coisas? E eles? Gladys, por favor, não faça isso. Podemos resolver isso. Nós. Não existe nós, Reis. Existe você e sua amante, e existe eu e nossa filha. Você fez sua escolha. Foi um erro. Não, foi uma escolha. Uma série de escolhas. Cada encontro secreto, cada mentira, cada vez que você me olhou nos olhos e fingiu ser fiel, essas foram escolhas. Silêncio. Vocês congelaram nossas contas, ele disse finalmente. Minhas contas. E sim, eu tenho. Esse dinheiro também é meu. Na verdade, não é. Talvez você queira rever o acordo pré-nupcial que assinou, Reis. Aquele que seu advogado garantiu que era apenas uma formalidade. Acontece que não era. O acordo pré-nupcial foi ideia da minha avó. Proteja o que é seu, criança, ela dissera. Os homens podem ser maravilhosos, mas também podem ser fracos. Isso é loucura, Gladys. Você está destruindo nossa família por causa de uma noite. Estou salvando nossa família das suas mentiras. Daniele e eu merecemos mais do que um homem que exibe sua amante na nossa frente como se não fossemos nada. Onde vou dormir esta noite? A pergunta era patética. Um homem adulto perguntando à esposa onde dormiria depois de humilhá-la publicamente. Isso não é mais problema meu, Reis. Talvez pergunte a Tiffany. Ah, e espera. Ouvi dizer que ela foi demitida hoje. O karma funciona rápido, não é? Desliguei o telefone e liguei novamente. Daniele estava me observando com algo parecido com admiração. Mãe, você é incrível. Estou cansada, eu disse. Cansada de ser menosprezada. Cansada de dar desculpas para quem não as merece. Cansada de ser pequena para que os outros se sintam grandes. Você nunca foi pequena, mãe. Você era apenas comprimida. Minha filha brilhante. Como ela se tornou tão sábia tão jovem?
Naquela noite, dormi melhor do que há meses. Chega de ficar acordado, imaginando onde Reis estava, com quem ele estava, que mentiras ele me contaria pela manhã. Chega de fingir que não notei o cheiro de um perfume que não era meu. As manchas de batom em sua gola. O jeito como ele se encolheu quando eu o toquei. Descobri que a liberdade era o travesseiro mais confortável do mundo. Na manhã de terça-feira, bateram na porta da nossa suíte de hotel. Abri e encontrei uma jovem mulher de cabelos castanhos curtos e olhos nervosos. Senhora Kingston, eu sou Jéssica, assistente do Sr. Kingston. Ele me mandou falar com a senhora. Ele mandou seu assistente cuidar do divórcio. Que típico Reis. Dei um passo para o lado para deixá-la entrar. Você gostaria de café? Jéssica pareceu desconfortável, mas assentiu. Ela continuou olhando ao redor da suíte como se esperasse que Reis aparecesse de trás das cortinas. Ele está desesperado, Senhora Kingston. Ele está dormindo no sofá do escritório e não consegue acessar nenhuma das contas da empresa sem a sua assinatura. A empresa está basicamente congelada. Bom. Os investidores estão começando a questionar. O negócio com a Sawyer está fracassando porque o Sr. Kingston não consegue fornecer as demonstrações financeiras que eles solicitaram. Melhor ainda. Jéssica, posso te perguntar uma coisa? Ela assentiu. Há quanto tempo você conhece a Tiffany? Seu rosto ficou vermelho. Eu não posso discutir. Seu chefe está prestes a ficar desempregado. Imagino que sua segurança no emprego também não esteja nada boa. Ela suspirou. 8 meses, mas acho que é mais do que isso. Eles não foram muito sutis. 8 meses. Deixei isso cair na minha cabeça. Nosso aniversário foi em abril. Ele vinha planejando essa humilhação desde o verão passado. Todos no escritório sabiam? A maioria das pessoas, sim. Sinto muito, Senhora Kingston. Pensei em dizer algo, mas não era da sua conta. Eu entendo. Jéssica pareceu aliviada. Ele está perguntando se você quer se encontrar com ele. Só para conversar. Diga ao Sr. Kingston que toda a comunicação passará pelo meu advogado a partir de agora. Depois que Jéssica foi embora, liguei para a Sra. Melinda para dar uma atualização. 8 meses de caso documentado no local de trabalho. Ela parecia encantada. Gladys, isso está cada vez melhor. Posso usar isso para argumentar que ele está sistematicamente planejando destruir seu casamento. Podemos ir atrás da pensão dele, das opções de ações dele, de tudo. Faça isso. Tem mais uma coisa. Andei investigando as finanças dele e encontrei algumas irregularidades. Grandes saques em dinheiro, pagamentos para o que parecem ser empresas de fachada. Ou seu marido é extremamente ruim com dinheiro ou ele anda escondendo bens. Escondendo-os onde? Ainda não tenho certeza, mas tenho um contador forense trabalhando nisso. Se ele estiver juntando dinheiro para deixar você, o tiro vai sair pela culatra. Naquela tarde, Daniele e eu fomos procurar um apartamento. Encontramos um lindo apartamento de 2 quartos com vista para o rio, completamente diferente da nossa mansão suburbana. Moderno, minimalista e inteiramente nosso. Eu gosto, disse Daniele, parada na sacada. Parece limpo. Limpo de quê? Mentiras. Fingimentos. O cheiro da colônia do papai, que ele só começou a usar depois que a conheceu. Assinamos o contrato de locação naquela noite. Meu telefone não parava de vibrar o dia todo com ligações do número de Reis, do escritório dele, números que eu não reconhecia. Ignorei todos eles até que recebi uma ligação de um número que me deixou arrepiado. Tiffany Riquer. Atendi no último toque. Isso deve ser interessante. Sua psicopata, ela sibilou. Você arruinou a minha vida. Tenho quase certeza de que você fez isso sozinho. Perdi meu emprego por sua causa. Você perdeu o emprego porque é uma destruidora de lares que não conseguiu tirar as mãos de um homem casado em um evento público. A culpa é sua, querida. Reis me ama. Reis ama a si mesmo. Você é apenas conveniente. Quando o dinheiro acabar e a atenção diminuir, você descobrirá exatamente o quanto significa para ele.
Estamos juntos agora. Estamos felizes. Onde você vai ficar esta noite, Tiffany? Silêncio. Porque Reis não tem mais acesso às contas dele. E, pelo que ouvi, você está desempregado. Então, onde exatamente vocês dois pombinhos estão planejando construir seu final feliz? Isso não acabou, ela disse, com a voz trêmula. Você tem razão. Não acabou. Está só começando. E, querida, você escolheu a família errada para mexer. Desliguei e bloqueei o número dela imediatamente. Naquela noite, enquanto Danielle e eu desfrutávamos do serviço de quarto em nossa suíte, meu telefone tocou mais uma vez. O identificador de chamadas me fez parar. Zachary Kingston, irmão mais novo de Reis. Fiquei em dúvida em responder. Zachary era diferente de Reis. Mais quieto, mais pensativo, menos preocupado com aparências e status. Ele comandava uma pequena startup de tecnologia e morava em uma casa modesta do outro lado da cidade. Sempre nos demos bem, mas a lealdade familiar era profunda. Olá, Zachary. Gladys. Sua voz estava cansada. Acho que você sabe por que estou ligando. Seu irmão finalmente veio rastejando até você. Há cerca de 1 hora. Ele apareceu na minha porta com uma mala e aquela mulher, implorando por um lugar para ficar. E eu disse a ele que ele poderia ficar no meu quarto de hóspedes por 1 semana. Ela não pôde. Apesar de tudo, senti uma pontada de simpatia por Zachary. Reis provavelmente esperava que seu irmãozinho o recebesse de braços abertos e sem fazer perguntas. Deve ter corrido bem. Ela fez birra, me chamou de babaca crítico e foi embora furiosa. Não a vi desde então. E Reis? Reis está sentado na minha sala, bebendo minha cerveja e explicando como tudo isso é um mal-entendido. Como você está exagerando. Como Tiffany não significa nada para ele. Você acredita nele? Uma longa pausa. Gladys, eu vi o vídeo. Vi como ele olhou para ela. Não foi nada. Não, não foi. Se valer a pena, acho que você está fazendo a coisa certa. Reis está caminhando para essa queda há anos. Talvez chegar ao fundo do poço o faça acordar. Talvez. Mas isso não será mais problema meu. Sim, eu imaginei. Outra pausa. Danielle está bem? Ela é mais forte que seus pais juntos. Ela puxou isso de você. Depois que desliguei, senti algo inesperado: gratidão. Nem todos na família de Reis eram cegos aos seus defeitos. Era um pequeno conforto, mas, diante dos destroços do meu casamento, eu aceitaria o que pudesse. A manhã de quarta-feira trouxe as melhores notícias até agora. Kristen ligou com uma atualização que me fez rir alto. Gladys, você não vai acreditar. Temos 6 ofertas, todas acima do preço pedido, mas a mais alta é da Sawyer Industries. O mesmo Sawyer com quem Reis estava tentando fazer um acordo. Exatamente isso. Aparentemente, o Sr. Sawyer esteve na sua festa de aniversário. Ele viu tudo e decidiu que não queria mais fazer negócios com Reis. Mas ele está muito interessado na sua casa. Quanto? Quando ela me disse o número, tive que me sentar. Era quase o dobro do que havíamos pago pela casa, o suficiente para garantir que Danielle e eu tivéssemos uma vida boa. Aceite, eu disse sem hesitar. Você não quer pensar nisso, Kristen? Nunca tive tanta certeza de nada. Aceite a oferta de Sawyer. Naquela tarde, a senhora Melinda ligou com notícias suas. Encontramos as contas ocultas de Reis, ela disse, parecendo um gato que pegou um rato muito gordo. Investimentos offshore, carteiras de criptomoedas, até mesmo um cofre registrado com o nome de solteira da mãe. Ele vem planejando sua estratégia de saída há mais de 1 ano. Quanto? Quase 2 milhões de dólares. Tudo escondido de você. Tudo acumulado durante o seu casamento, usando fundos que eram legalmente seus e dele também. A traição foi mais profunda do que eu esperava. Não era mais apenas o caso. Era a destruição sistemática e calculada do nosso casamento. Reis não apenas caiu em tentação. Ele planejou meu abandono com a precisão de uma campanha militar.
Podemos recuperá-lo? Tudo isso, mais danos por fraude, mais meus honorários, que ele pagará. Quando eu terminar com ele, Reis Kingston terá sorte se puder comprar macarrão instantâneo. Naquela noite, Danielle e eu comemoramos com sundaes de sorvete do serviço de quarto. Ela estava fazendo o dever de casa na mesa enquanto eu revisava anúncios de imóveis no meu laptop. Não para nós, mas para propriedades de investimento. Com o dinheiro da venda da casa e os fundos recuperados, eu ficaria rico o suficiente para construir uma nova vida inteiramente nos meus termos. Mãe, disse Danielle sem tirar os olhos do livro de história. Estou orgulhosa de você. Para aqui. Por não ficar. Por me mostrar que as mulheres não precisam aceitar ser maltratadas. Por ser forte mesmo quando doía. Fechei meu laptop e fui abraçar minha filha. Ela estava mais alta agora, quase tão alta quanto eu. E quando isso aconteceu? Quando minha garotinha se tornou essa jovem mulher corajosa e perspicaz. Também estou orgulhosa de você, sussurrei em seu cabelo. Por enfrentar a Tiffany, por defender nossa família, por ser mais corajosa que sua velha mãe. Você não é velho e é a pessoa mais corajosa que conheço. Naquela noite, finalmente me senti pronto para ouvir as mensagens de voz de Reis. Eram 23, abrangendo desde súplicas patéticas até exigências raivosas e tentativas de barganha. O último, que saiu há apenas 1 hora, foi diferente. Gladys, sua voz soou vazia, derrotada. Eu sei que você não vai me perdoar. Sei que te perdi para sempre, mas, por favor, não tire Danielle de mim. Ela é tudo que me resta. Por apenas um momento, senti uma pontada da velha simpatia. Mas então me lembrei do jeito que ele girou Tiffany pela pista de dança. O jeito como ele olhou para ela, como se ela fosse tudo o que ele sempre quis. A maneira como ele planejou me descartar como se fosse o jornal de ontem. Reis Kingston fizera suas escolhas. Agora, viveria com elas. A manhã de quinta-feira trouxe visitantes inesperados. Eu estava tomando café da manhã com Danielle no restaurante do hotel quando Reis entrou. Ele parecia péssimo, sem barba, usando as mesmas roupas de 2 dias atrás, os olhos vermelhos e desesperados. Atrás dele, tentando parecer corajosa, mas falhando miseravelmente, estava Tiffany Riquer. O restaurante ficou em silêncio. Outros convidados nos reconheceram do vídeo viral, e os smartphones apareceram como mágica. Estávamos prestes a viralizar novamente. Reis se aproximou da nossa mesa com os passos cuidadosos de um homem caminhando por um campo minado. Gladys, Danielle. Ele tentou sorrir para a filha, mas ela não percebeu. Você tem 5 minutos, eu disse, sem tirar os olhos dos meus ovos Benedict. Depois, vou chamar a segurança. Ele sentou-se sem ser convidado. Tiffany estava atrás dele, claramente desconfortável com o ambiente público. Isso já foi longe demais, disse Reis. Você já deixou claro o seu ponto. Você está com raiva. Eu entendo isso. Mas eu pareço bravo para você? Finalmente encontrei seus olhos. Por que não estou mais bravo, Reis? Estou livre. Livre? Ele riu, mas não havia humor algum. Você está destruindo nossa família por despeito. Estou protegendo nossa família de suas mentiras. Danielle estava em silêncio, mas agora falou: Pai, por que você a trouxe aqui? Todos os olhos se voltaram para Tiffany, que estava mexendo na alça da bolsa e parecia cada vez mais em pânico. Tiffany e eu estamos juntos agora, disse Reis. Queria que vocês dois entendessem que isso não é só uma aventura. Nós nos amamos. Amor? A voz de Danielle era fria. Pai, ela te abandonou no momento em que descobriu que você estava falido. O rosto de Reis ficou branco. Isso não é? Ela não me deixou. Danielle pegou o telefone e mostrou a ele uma captura de tela. O Instagram dela de ontem à noite. Solteira e pronta para curtir. #novo capítulo #tchau. Observei o sangue sumir do rosto de Reis enquanto ele se virava para olhar para Tiffany. Ela estava se afastando da nossa mesa, com os olhos fixos na saída. Tiff. Sua voz falhou como a de um adolescente. O que é isso? Não aguento mais isso, Reis.
Ela estava quase sussurrando agora, ciente de que cada palavra estava sendo gravada por uma dúzia de celulares. Desculpe. E então ela saiu correndo. Literalmente saiu correndo do restaurante, deixando o rei sentado à nossa mesa como um homem que tinha acabado de ver seu mundo explodir. O silêncio durou 30 segundos. 30 segundos inteiros de Reis olhando para a porta pela qual Tiffany havia fugido enquanto sua esposa e filha assistiam à sua humilhação final. Ela se foi, ele sussurrou. Sim, eu disse gentilmente. Ela é. Mas ela disse que me amava. Ela adorava o que você podia dar a ela. Agora que você não pode dar nada a ela. Dei de ombros. Pessoas como Tiffany não amam pessoas, Reis. Elas amam oportunidades. Daniele se inclinou para a frente, com a voz cortante, mas não cruel. Todos nós vimos que ela estava te usando. Todos perceberam, menos você. Reis escondeu o rosto nas mãos. Por um momento, ele pareceu o jovem por quem eu me apaixonara tantos anos antes. Vulnerável, perdido, humano. Mas então me lembrei dos últimos 8 meses de mentiras, e meu coração endureceu novamente. Seus 5 minutos acabaram, eu disse, fazendo sinal para o garçom. Gladys, espera. Reis agarrou meu pulso quando comecei a me levantar. Por favor, eu sei que errei. Sei que te magoei, mas podemos consertar isso. Podemos fazer terapia. Recomeçar. Solte meu braço, Reis. Eu sempre te amei. Você deve estar brincando. Soltei meu braço e me levantei. Daniele já estava de pé ao meu lado, seu rosto jovem demonstrava determinação. Adeus, Reis, eu disse. Meu advogado entrará em contato. Enquanto nos afastávamos, ouvi-o chamar pela última vez. O que devo dizer às pessoas? Como explico isso? Parei e me virei para ele. Todos os olhares no restaurante estavam voltados para nós. Todos os celulares estavam gravando. E eu queria ter certeza de que minhas palavras fossem totalmente claras. Diga a verdade a eles, Reis. Diga que você trocou uma mulher que te amou por 17 anos por alguém que não conseguiu te amar por 17 dias. O restaurante explodiu em sussurros e aplausos dispersos. Alguém gritou, vai lá, garota, do outro lado da sala. Reis sentou-se sozinho à nossa mesa, cercado pelas ruínas de sua dignidade, enquanto Daniele e eu saíamos para o sol da manhã. Sexta-feira trouxe o telefonema que eu estava temendo. Senhora Kingston, a voz era jovem e desconhecida. Aqui é Dani Jona, do canal 7 News. Gostaríamos de entrevistá-la sobre o vídeo viral da sua festa de aniversário. Não estou interessado. Estamos preparados para oferecer uma compensação. Não estou interessado. Desliguei, mas as ligações continuaram chegando. Notícias locais, notícias nacionais, influenciadores de mídia social e até mesmo um documentarista que queria contar minha história de empoderamento. O vídeo da festa de aniversário explodiu mais do que eu poderia imaginar, gerando memes, artigos de opinião e debates acalorados sobre casamento, infidelidade e humilhação pública. Ignorei todos. Não se tratava de fama ou atenção. Tratava-se de justiça. Mas Reis aparentemente tinha ideias diferentes. Naquela noite, enquanto Daniele e eu estávamos empacotando os últimos pertences do hotel, iríamos nos mudar para nosso novo apartamento no sábado, a notícia chegou. A transmissão noturna do Canal 7 começou com uma história que fez meu sangue congelar. Hoje à noite, uma entrevista exclusiva com Reis Kingston, o marido no centro de um vídeo viral que gerou uma conversa nacional sobre casamento e perdão. Lá estava ele, sentado em frente a um âncora excessivamente simpático, parecendo um homem que havia perdido tudo o que, para ser justo, de fato havia acontecido. Reis, disse a âncora com sua voz mais compassiva, conte-nos o que aconteceu naquela noite. Bem, Rebeca, tem sido um momento muito difícil para minha família. Reis olhou diretamente para a câmera. Cometi um erro terrível, e minha esposa está compreensivelmente magoada, mas nunca esperei que ela reagisse de forma tão extrema. Senti Daniele enrijecer ao meu lado na cama do hotel. Quando você diz extremamente. Ela tirou nossa filha de mim, congelou nossas contas bancárias, colocou nossa casa à venda, tudo por causa de uma dança com um colega. Uma dança.
O âncora se inclinou para a frente. Mas relatos sugerem que havia um caso em andamento. Isso simplesmente não é verdade, Rebecca. Tiffany era uma amiga, nada mais. Minha esposa interpretou mal a situação e reagiu com violência e vingança, o que destruiu completamente nossa família. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele estava reescrevendo a história na televisão ao vivo, retratando a si mesmo como a vítima e a mim como uma esposa instável e vingativa. O que você diria para Gladys se ela estivesse assistindo hoje à noite? Reis olhou diretamente para a câmera, com os olhos cheios de lágrimas de crocodilo. Gladys, se você estiver assistindo isso, eu te amo. Eu sempre te amei. Volte. Traga Daniele. Vamos resolver isso. Vamos curar nossa família juntos. A entrevista continuou por mais 10 minutos. Reis pintou o retrato de um marido dedicado que foi surpreendido pela fúria ciumenta de sua esposa. Ele mencionou minha riqueza herdada e insinuou que eu estava usando dinheiro como arma. Ele falou sobre Daniele sendo manipulada e se voltando contra o pai. Quando terminou, fiquei sentado em silêncio, atordoado. Mãe, disse Daniele baixinho. As pessoas não vão acreditar nisso, né? Antes que eu pudesse responder, meu telefone explodiu. Mensagens de texto, ligações, notificações. A internet respondeu à entrevista de Reis com julgamento rápido e implacável. Os comentários na página do Facebook da emissora de notícias foram brutais. Esse homem realmente achou que poderia manipular a internet inteira. Senhor, temos provas em vídeo. Vimos você se agarrando àquela mulher na sua festa de aniversário. Uma dança? Aquela dança parecia uma preliminar com uma plateia. A audácia desse homem de se fazer de vítima depois de humilhar a esposa publicamente. A filha dele defendeu a mãe e ele acha que a esposa está manipulando a criança. Mas a resposta mais devastadora veio de uma fonte inesperada. Alguém postou imagens de segurança do prédio de escritórios de Reis, aparentemente vazadas por um segurança simpático, mostrando Reis e Tiffany em posições comprometedoras no estacionamento, na sala de conferências e no elevador executivo ao longo de vários meses. Os registros de data e hora provaram que o caso deles durou exatamente 8 meses, exatamente como Jéssica havia dito. Em poucas horas, a aparição de Reis na televisão teve um efeito espetacular. A hashtag #GasligingusBand virou tendência no país todo. Memes inundaram as redes sociais mostrando o rosto de Reis com legendas como: diga que você é um narcisista sem me dizer que você é um narcisista. E quando a audácia é audaciosa pra caramba. Mas o verdadeiro golpe veio na manhã de sábado. Eu estava assinando os papéis do nosso novo apartamento quando a senhora Melinda ligou com uma notícia que me fez sentar com dificuldade. Gladys, você precisa ver isso. Kingston Nicholas acaba de emitir uma declaração pública. O pai de Reis. Exatamente o mesmo. Ele está repudiando Reis publicamente. Ela leu a declaração pelo telefone. A família Kingston construiu sua reputação com base na integridade, honra e respeito pelos valores familiares. Meu filho Reis Kingston violou todos os princípios que esta família defende. A humilhação pública que ele fez da esposa e da filha é imperdoável, e sua tentativa de manipular a opinião pública por meio de narrativas falsas é desprezível. A partir de agora, Reis Kingston será afastado de todos os interesses comerciais da família e não será mais bem-vindo em reuniões familiares. O nome Kingston não será associado ao seu comportamento vergonhoso. Gladys e Daniele Kingston têm todo o meu apoio e sempre serão uma família para mim. Meu Deus, eu suspirei. Melhora. Ele também está transferindo as ações de Reis na empresa de construção da família para um fundo fiduciário para Daniele. Reis acabou de perder sua herança. Eu tive que dar crédito ao Kingston Nicholas. Quando ele cortou laços, ele os cortou completamente. Reis não estava perdendo apenas a esposa e a filha. Ele estava perdendo toda a sua identidade. Meu telefone tocou imediatamente depois que a senhora Melinda desligou. O próprio Kingston Nicholas. Gladys, você ouviu? Eu fiz. Kingston, você não precisava fazer isso. Sim, eu fiz. Aquele garoto desonrou tudo o que a mãe dele e eu lhe ensinamos. Mas mais do que isso, ele machucou você e Daniele, e eu não vou tolerar isso. Sua voz estava carregada de emoção.
Você foi a melhor nora que um homem poderia desejar. Você apoiou Reis quando ele estava construindo sua carreira. Você nos deu a linda Daniele. Você trouxe graça e aconchego para nossa família. O que ele fez com você é imperdoável. E o Reis? Ele ainda é seu filho. Meu filho morreu no momento em que decidiu que seus votos matrimoniais eram sugestões e não promessas sagradas. Esse estranho usando seu rosto terá que viver com as consequências de suas escolhas. Depois da ligação, sentei-me na minha nova sala de estar, nossa nova sala de estar, e tentei processar o que tinha acontecido. Em menos de uma semana, Reis perdeu sua esposa, sua filha, sua casa, seu dinheiro, sua amante, sua segurança no emprego, sua reputação pública e agora sua família. Foi mais completo do que qualquer coisa que eu poderia ter planejado. Naquela noite, Zachary ligou com uma atualização que completou a destruição de Reis. Ele se foi, disse Zachary sem rodeios. Perdido? Dei uma semana a ele. Já se passaram 5 dias, mas quando cheguei em casa ele já estava fazendo as malas. Disse que não podia mais ficar nesta cidade. Muita gente o reconhece. Para onde ele está indo? Ele não disse nada. Só ficou resmungando sobre recomeçar em outro lugar. Talvez na costa oeste. Zachary fez uma pausa. Gladys, nunca ouvi assim. Ele está quebrado. Ótimo, eu disse, e falei sério. É mesmo? Quer dizer, ele ainda é o pai da Daniele. Biologia não faz de você um pai, Zachary. Estar presente sim. Colocar seu filho em primeiro lugar sim. Proteger sua família sim. Reis escolheu proteger seu ego. Sim, você está certo. Ele suspirou. Por mais que isso valha, acho que você e Daniele estão melhor sem ele. Nós sabemos que somos. 6 meses depois, eu estava na cozinha do nosso novo apartamento, preparando o café da manhã para Daniele antes da escola. O sol da manhã entrava pelas janelas que nunca haviam testemunhado mentiras ou traições. Tudo aqui era limpo, honesto nosso. O divórcio foi finalizado há 3 semanas. A senhora Melinda foi tão implacável quanto prometido. Reis saiu com seu carro, suas roupas e dinheiro suficiente para sobreviver por talvez 6 meses se vivesse frugalmente. Todo o resto veio até mim. O dinheiro da venda da casa, os bens ocultos recuperados, suas ações comerciais e uma pensão alimentícia mensal que garantiria que Daniele e eu nunca precisaríamos de nada. Mãe, você foi notícia de novo, disse Daniele, segurando o telefone sobre a tigela de cereal. Eu gemi. E agora? Boas notícias desta vez. Mulher local transforma acordo de divórcio em portfólio de investimentos de sucesso. Estão chamando você de gênio financeiro. Era verdade. Com minha nova riqueza, contratei um consultor financeiro e comecei a investir em imóveis, ações e pequenos negócios. O portfólio estava apresentando um ótimo desempenho, garantindo que o fundo para a faculdade de Daniele estivesse seguro e minha aposentadoria estivesse garantida. Não sou um gênio, eu disse. Só finalmente comecei a tomar decisões com base na lógica, em vez das emoções. É isso que faz de você um gênio. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Gladys, aqui é o Reis. Estou na Califórnia. Queria que você soubesse que sinto muito por tudo. Espero que um dia você possa me perdoar. Mostrei a mensagem para Daniele, que leu e deu de ombros. Você vai responder? Qual seria o sentido? Reis tentou entrar em contato conosco diversas vezes nos últimos meses. Cartas encaminhadas pela senhora Melinda, e-mails que foram direto para o spam, um cartão de Natal que Daniele jogou fora sem abrir. Segundo Zachary, ele estava morando em Los Angeles agora, trabalhando como associado júnior em alguma empresa de médio porte dividindo um estúdio com um colega de quarto 20 anos mais novo que ele. Enquanto isso, Tiffany havia retornado para sua cidade natal em Ohio depois de não conseguir encontrar trabalho em nossa cidade. Sua reputação a precedia em todos os lugares para onde ela se candidatava. A última notícia que tive foi que ela estava trabalhando em um call center e morando com os pais. Você sente falta dele? Perguntou Daniele enquanto reuníamos nossas coisas para o dia. Sinto falta do homem que eu pensava que ele era, eu disse cuidadosamente. Mas esse homem nunca existiu de verdade. O que sinto falta é da fantasia.
Não sinto falta dele, disse ela, com naturalidade. Nossa vida é melhor sem ele. Ela estava certa. Sem a tensão constante das mentiras e das noites mal dormidas de Reis, nossa casa se tornou pacífica. As notas de Daniele melhoraram. Ela se juntou ao time de debate, onde seu talento para argumentos devastadores lhe serviu bem, e ela sorria com mais frequência. As olheiras sob seus olhos haviam desaparecido. Quanto a mim, redescobri partes de mim que estavam adormecidas há anos. Eu estava fazendo aulas de arte, lendo vorazmente e fazendo trabalho voluntário no abrigo para mulheres no centro da cidade. Eu até tinha começado a escrever novamente. Não o grande romance americano que eu sonhava, mas um blog sobre reconstruir sua vida após uma traição. Estava ganhando seguidores. A campainha tocou quando estávamos saindo. Abri e encontrei um entregador com um enorme buquê de rosas brancas. Gladys Kingston. Esse sou eu. O cartão dizia: a mulher mais forte que conheço. Obrigada por mostrar a Daniele o que é respeito próprio. Kingston Nicholas. Meu antigo sogro manteve sua palavra. Ele nos tratava como família, Daniele e eu. Melhor que família, na verdade. Cartões de aniversário, convites para festas, flores surpresa, só porque sim. Ele até criou um fundo para a faculdade de Daniele, que cobriria qualquer escola que ela quisesse frequentar. Vovô Nicholas, Daniele sorriu ao ler o cartão. Ele é o melhor. Naquela noite, eu estava revisando meu portfólio de investimentos quando meu telefone tocou. Senhora Melinda, o que era incomum. Nosso assunto já estava encerrado há muito tempo. Gladys, tenho uma notícia que você vai achar interessante. Boas ou más notícias? Depende da sua perspectiva. Reis está tentando pedir falência. Eu ri. Deixa eu adivinhar. Ele não tem condições de pagar a pensão alimentícia. Pior que isso. Aparentemente, ele tomou algumas decisões de investimento espetacularmente ruins na Califórnia. Perdeu o pouco dinheiro que lhe restava em algum esquema de criptomoeda. Agora ele está alegando dificuldades financeiras e pedindo ao tribunal que reduza suas obrigações com você. Ele consegue fazer isso? Ele pode tentar. Mas aqui está a parte bonita. A falência não elimina as obrigações de pensão alimentícia, especialmente quando elas são baseadas em danos punitivos por adultério. Ele vai ter que pagar você até o dia em que ele morrer ou você se casar novamente. Não pretendo me casar novamente tão cedo. Então Reis Kingston vai trabalhar em empregos de salário mínimo pelo resto da vida só para pagar o que ele lhe deve. Depois que a senhora Melinda desligou, sentei-me na minha varanda com vista para as luzes da cidade e pensei nas estranhas reviravoltas que a vida toma. Um ano atrás, eu estava planejando a festa surpresa de aniversário de Reis, angustiada com o presente perfeito para um homem que já estava procurando um substituto para mim. Agora eu era financeiramente independente, emocionalmente livre e criava uma filha que entendia que respeito próprio não era negociável. Meu telefone vibrou com outra mensagem de Reis. Eu vi que a falência não deu certo. Eu mereço uma segunda chance, Gladys. Todo mundo comete erros. Desta vez, respondi, todo mundo comete erros, Reis. Mas nem todo mundo faz escolhas que traem as pessoas que os amam. Aproveite a Califórnia. Então bloqueei o número dele permanentemente. Um ano após a festa de aniversário que mudou tudo, Daniele e eu estávamos vivendo nossas melhores vidas. Comprei 2 imóveis para alugar com o dinheiro da minha liquidação, e a renda passiva foi mais do que suficiente para cobrir nossas despesas. Daniele estava prosperando em sua nova escola, onde era presidente do Grêmio Estudantil e capitã do time de debate. Meu blog se tornou um contrato para a publicação de um livro de memórias sobre como recuperar seu poder após uma traição. Jantávamos todos os domingos com Kingston Nicholas, que se tornou uma figura paterna para mim mais do que meu próprio pai jamais foi. Zachary também me visitava com frequência e se tornou como o irmão que eu nunca tive. A família Kingston, a verdadeira família Kingston, estava mais forte do que nunca, mesmo sem Reis. O primeiro aniversário do Antapa, como era conhecido agora, estava se aproximando. E Daniele teve uma ideia. Mãe, deveríamos dar uma festa. Uma festa? Uma celebração. Um ano de liberdade. Um ano sendo nós mesmos, em vez do que o papai queria que fossemos.
Isso parece um pouco vingativo, você não acha? Mãe, você escreveu o livro sobre como superar a traição. Literalmente. Você está ajudando mulheres do país inteiro a encontrarem sua força. Isso merece ser comemorado. Ela estava certa. Meu livro, After the Dance, Rebuild in Your Life When Love Lies and Depois da Dança, Reconstruindo Sua Vida Quando o Amor Acaba, se tornou um best-seller. Eu estava recebendo pedidos de entrevistas, convites para palestras e oportunidades de turnês de divulgação do meu livro. O que começou como uma catástrofe pessoal se tornou meu triunfo profissional. Nós planejamos uma pequena reunião. Zachary, Kingston Nicholas, meus amigos do Clube do Livro, alguns colegas de classe de Daniele e as mulheres do meu grupo de apoio. Nada elaborado, apenas boa comida, bom vinho e boa companhia. Na noite anterior à festa, Kingston Nicholas ligou com notícias que fecharam o ciclo. Gladys, achei que você deveria saber. Hayes está de volta à cidade. Meu coração disparou. Voltar? Por quê? Entrevista de emprego. Aparentemente, a empresa para a qual ele trabalhava na Califórnia o demitiu no mês passado. Ele está desesperado. Ele vem para a festa? A voz de Kingston Nicholas endureceu. Ele não foi convidado. E se ele aparecer sem ser convidado, eu o escoltarei pessoalmente para fora do local. A festa foi perfeita, íntima, alegre e sem drama. Comemoramos não apenas a sobrevivência, mas a transformação. Eu não era mais a mulher que ficava em silêncio enquanto seu marido dançava com outra mulher. Eu era a mulher que reconstruiu sua vida das cinzas da traição. À medida que a noite chegava ao fim, Zachary me puxou de lado. Gladys, tem uma coisa que preciso te contar. O que é? Hayes veio me ver ontem. Implorou para que eu intercedesse junto a você. Para pedir que o aceitasse de volta. Senti um aperto familiar no peito. O que você disse a ele? Eu disse a ele que a ponte estava queimada e não tinha mais como consertar. Mas, Gladys, ele não está bem. Perdeu peso. Parece que anda dormindo na rua. Parte de mim se pergunta se você não anda sendo muito dura. Olhei ao redor do meu apartamento para Daniele rindo com suas amigas, para as mulheres do meu grupo de apoio compartilhando histórias de seus próprios triunfos, para a vida que eu havia construído do nada. Zachary, eu disse gentilmente, Hayes fez suas escolhas. Ele escolheu Tiffany em vez de mim. Ele escolheu humilhação pública em vez de conversa privada. Ele escolheu mentiras em vez de verdade e egoísmo em vez de família. Não foram erros. Foram revelações de caráter. Mas ele é meu irmão. E Daniele é filha dele. Ele pensou nela quando estava exibindo seu caso? Ele considerou os sentimentos dela quando trouxe a amante para o nosso aniversário? Zachary pareceu mais velho de repente, o peso dos fracassos do irmão gravado nas linhas do seu rosto. Você tem razão, disse-lhe baixinho. Você sempre teve razão. Não estou certo nem errado. Só cansei de permitir que ele trate as pessoas mal sem consequências. Quando os convidados começaram a sair, senti uma presença atrás de mim. Virei-me e encontrei Daniele parada na porta, com um rosto sério. Mãe, o pai está lá fora. Meu coração deu um pulo. O quê? Eu o vi pela janela. Ele estava parado ali na calçada, olhando para o nosso prédio. Caminhei até a janela e olhei para baixo. Lá estava ele. Hayes Kingston, o homem que um dia foi meu mundo inteiro. Ele parecia menor do que eu me lembrava, diminuído pelo fracasso e pelas consequências. Ele ficou parado sob um poste de luz como um fantasma assombrando o cenário de sua antiga felicidade. Devemos chamar a polícia? Perguntou Daniele. Não, ele não está infringindo nenhuma lei. Acho que ele só está de luto. Luto por quê? A vida que ele jogou fora. Nós o observamos por 20 minutos. Ele não se moveu, nem desviou o olhar das nossas janelas. Finalmente, um carro de polícia parou. Alguém no prédio deve ter ligado, e Reis foi embora a noite adentro. Você sente pena dele? Perguntou Daniele. Pensei na questão cuidadosamente. Sinto pena do homem que ele poderia ter sido, mas do homem que ele escolheu se tornar? Ah, não sinto pena dele nem um pouco.
2 semanas depois, Reis fez sua última jogada desesperada. Eu estava na Barnes & Noble para uma sessão de autógrafos quando ele apareceu. Eu estava no meio de uma frase, conversando com uma mulher sobre encontrar força após uma traição, quando o vi espreitando perto da sessão de biografia. Nossos olhares se encontraram através da livraria lotada, e vi algo em sua expressão que me arrepiou. Desespero. Ele esperou até que o evento terminasse, até que o último livro fosse autografado e o último leitor fosse embora. Então ele se aproximou da minha mesa como um homem caminhando para sua execução. Olá, Gladys. Reis? Não levantei os olhos dos meus livros que estavam guardando. Tenho uma ordem de restrição redigida, caso você esteja planejando fazer disso um hábito. Eu só quero conversar. Não temos nada para discutir. Por favor. Sua voz falhou. 5 minutos. É tudo que peço. Então olhei para ele, olhei de verdade. Ele havia perdido pelo menos 13 quilos. Suas roupas caíam nele como se ele estivesse brincando de se vestir no guarda-roupa de outra pessoa. Seu rosto estava magro, envelhecido além dos seus 43 anos. 5 minutos, eu disse. Mas conversamos aqui, em público, onde as pessoas podem nos ver. Ele sentou-se à minha frente na pequena mesa onde eu estava autografando o livro sobre como superar a traição. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Perdi tudo, disse-lhe sem preâmbulos. Sim, você tem. Meu trabalho, minha família, o respeito do meu pai, meu futuro. Tudo. Estou ciente. Gladys, eu sei que te machuquei. Sei que fiz escolhas terríveis, mas esse castigo está além de qualquer coisa que eu mereça. Larguei a caneta que estava segurando e olhei nos olhos dele. É mesmo? Estou morando no meu carro, Gladys. Comendo em cozinhas comunitárias. Não consigo um emprego porque toda vez que alguém pesquisa meu nome no Google, aquele vídeo aparece. E eu estou pedindo e implorando, por misericórdia. Por uma segunda chance. Recostei-me na cadeira e observei o estranho com um rosto parecido com o do meu ex-marido. Você se lembra do nosso 5º aniversário? Ele pareceu confuso com a mudança de assunto. O quê? Nosso 5º aniversário? Eu tinha planejado um jantar romântico em casa. Preparei seu prato favorito, comprei vinho, me arrumei. Você chegou 3 horas atrasado porque tinha que terminar um projeto. Eu não me lembro. Claro que não. Você se lembra do nosso 10º aniversário? Gladys, o que isso tem a ver? Você esqueceu completamente. Saiu com seus colegas. Passei a noite sozinho, me perguntando o que tinha feito de errado. Seu rosto estava ficando vermelho. Isso não é justo. Nosso 15º aniversário. Você se lembrou, mas só porque sua secretária te lembrou. Você pegou flores no posto de gasolina no caminho para casa e agiu como se fossem um presente atencioso. Parar. Por 17 anos, Reis, celebrei nosso casamento sozinho. Planejei cada aniversário, cada momento especial, cada gesto romântico. Eu construí nosso relacionamento enquanto você apenas vivia nele. Isso não é verdade. E quando você ficou entediado, quando a mulher que te amava incondicionalmente não era mais excitante o suficiente, você decidiu trocá-la por um modelo mais novo, publicamente, na única comemoração de aniversário que deveria ser nossa. Reis estava chorando agora, lágrimas de verdade escorriam pelo seu rosto. Eu sei que errei. Você não errou, Reis. Você revelou quem realmente é. E quem você realmente é: um homem que toma o amor como garantido, que quebra promessas quando elas se tornam inconvenientes e que machuca as pessoas mais próximas a ele sem pensar 2 vezes. As pessoas mudam. Você tem razão. Eles fazem. Levantei-me e juntei minhas coisas. Eu mudei. Aprendi a me valorizar. Aprendi que mereço mais do que um homem que me vê como descartável. Gladys, por favor. Você quer misericórdia, Reis? Aqui está sua misericórdia. Não vou prolongar seu sofrimento dando-lhe falsas esperanças. Você é livre para construir uma nova vida. Encontre alguém que não conheça a sua história. Recomece. Mas essa vida não incluirá nem eu nem Daniele. Ela é minha filha.
Ela é independente e escolheu não ter um relacionamento com você. Eu respeito a escolha dela. Comecei a me afastar, mas então me virei uma última vez. Ah, e Reis, pare de sentir pena de si mesmo. Você não é a vítima. Você é o arquiteto da sua própria destruição. Assuma isso. Quando saí da livraria, ouviu chamar meu nome uma última vez, mas não me virei. Não havia mais nada a dizer, nada a perdoar ou esquecer. Reis Kingston foi meu passado. Meu futuro estava me esperando em casa, onde minha filha provavelmente estava fazendo o dever de casa e mandando mensagens para as amigas sobre seu próximo torneio de debate. 5 anos depois, a notificação apareceu no meu telefone enquanto eu revisava as edições finais do meu segundo livro. Reis Kingston lhe enviou uma solicitação de amizade no LinkedIn. Fiquei olhando para a tela por um momento e então apaguei a notificação sem abri-la. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim para sempre. Daniela estava em casa, vinda de Harvard, para as férias de inverno, e estávamos planejando nossa tradicional comemoração de Ano Novo. Só nós dois, comida sofisticada para a viagem e filmes horríveis. Tornou-se nosso feriado favorito, um momento para refletir sobre o quanto havíamos progredido e planejar as aventuras que viriam. Mãe, ela chamou da cozinha. Tem um artigo sobre o papai no Los Angeles Times. Boas ou más notícias? Notícias previsivelmente ruins. A terceira esposa acabou de pedir o divórcio. Aparentemente, ele não mudou de ideia. Não fiquei surpreso. Um homem que trai uma mulher trairá outra. Não se trata da mulher. Trata-se do caráter do homem. Meu telefone tocou. Kingston Nicholas, agora na casa dos 70, mas ainda muito esperto. Gladys, você viu sobre Reis? Sim. Como você está? Parei de lamentar a perda do meu filho há anos, disse ele, triste. Algumas pessoas estão determinadas a serem suas piores inimigas. Naquela noite, enquanto Daniele e eu nos acomodávamos com comida chinesa e uma comédia romântica ridícula, refleti sobre a estranha matemática da perda e do ganho. Reis havia perdido tudo: família, dinheiro, respeito, paz, perseguindo algo que nunca foi real. Enquanto isso, eu havia conquistado tudo que importava: respeito próprio, segurança financeira, laços inquebráveis com as pessoas que realmente me amavam e a certeza de que eu era forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Você já se perguntou o que teria acontecido se tivesse ficado? Perguntou Daniele durante um intervalo comercial. Todos os dias durante os primeiros 6 meses, admiti. Aí percebi que estava fazendo a pergunta errada. O que você deveria estar perguntando? Não o que teria acontecido se eu tivesse ficado, mas o que não teria acontecido se eu tivesse ido embora. Como o que? Como se você tivesse aprendido que as mulheres não precisam aceitar desrespeito. Como eu descobrindo que poderia construir uma vida que fosse inteiramente minha. Como se nós dois entendêssemos que amor sem respeito não é amor de verdade. É apenas tolerância elaborada. Estou feliz que você o deixou, mãe. Eu também, querida. Eu também. Enquanto o filme passava e minha filha se aconchegava ao meu lado no sofá do apartamento que ninguém poderia tirar de nós, pensei na mulher que eu tinha sido 5 anos atrás. A mulher que estava naquele salão de baile assistindo seu marido traí-la publicamente, sentindo seu mundo desabar em tempo real. Aquela mulher era mais forte do que ela imaginava. Ela só precisava fazer o teste para descobrir. A última mensagem de texto que recebi de Reis foi às 23h58 da véspera de Ano Novo. Às vezes sonho com a nossa vida juntos. Os bons tempos. Você sente falta desses dias? Olhei para Daniele dormindo em meu ombro. Olhei para nossa casa cheia de livros, risos e esperança. Olhei para a mulher no espelho do outro lado da sala, confiante, bem-sucedida, destemida. Apaguei a mensagem sem responder. Algumas danças terminam para que outras melhores possam começar. E minha dança, nossa dança, estava apenas começando.